Já parou para pensar nisto? E se a maior fraqueza que alguém pode sentir fosse, na verdade, a sua maior força? É, hoje a gente vai mergulhar fundo numa ideia que, olha, pode virar de cabeça para baixo o jeito de se conectar com Deus. A ideia de que o desamparo não é uma falha, mas sim um presente. E para entender de onde vem essa reflexão, vale dizer que ela nasceu de uma conversa muito sincera que aconteceu hoje, dia 10 de fevereiro de 2026, logo às 6 da manhã. Foi num encontro online de amizade verdadeira. Lá o pessoal segue uma dinâmica que eles chamam de UP, que é a oração, e N, um momento de reflexão, e a OUT, que é a missão. É um lugar que foi descrito como uma verdadeira enfermaria no campo de batalha contra o ego humano. Estiveram lá os irmãos Wagner, Valdir, Steven, Inei e mais uma turma boa. Bom, e essa jornada toda, ela geralmente começa num lugar bem conhecido, né? Aquela sensação de estar clamando para um Deus que parece distante. Um vazio que parece que só devolve o eco da nossa própria voz. Quem nunca se sentiu assim, não é mesmo? E o que deu o pontapé inicial para essa partilha toda foi essa frase aí. Ela foi lida do livro Oração, do O. Hallesby, logo no primeiríssimo capítulo. Mas vamos lá. O que é que isso quer dizer na prática? Ser desamparado na oração. É que esse sentimento de desamparo, ele costuma aparecer quando a gente para de fugir e se coloca com honestidade debaixo da luz. É aquele momento em que a gente finalmente enxerga o que tem de verdade no coração. A impureza que a gente tenta varrer para debaixo do tapete, a frieza onde deveria ter calor, a rebeldia contra aquilo que a gente sabe que é o certo. E essa imagem que surgiu no meio da conversa, tirada do texto, ela é muito poderosa. Ela captura perfeitamente essa sensação de abandono. Sabe? Uma solidão gigante no meio da tempestade, bem quando as orações parecem que não passam do teto. Quando alguém se sente assim, à deriva, a primeira reação quase sempre é a mesma: a culpa. A gente logo pensa: a falha é minha. Eu é que não estou orando do jeito certo. E essa culpa toda, ela leva a um questionamento que dói. Uma dúvida que vai corroendo por dentro. Será que tudo isso não passa de palavras vazias? Será que tem algo de muito errado nessa tentativa de se conectar? Então, o que a gente faz? A reação natural é tentar com mais força, se esforçar mais, botar mais fervor, mais zelo, tudo na tentativa de arrombar essa porta que parece fechada. Mas, e se o problema todo for que a gente está olhando para a porta errada? Tá vendo? Essa é a lógica da armadilha. A gente cai nessa de achar que a oração é uma performance. Uma crença de que a resposta de Deus vai depender da intensidade das nossas palavras ou da perfeição dos nossos sentimentos. Só que é bem aqui que vem a grande virada de chave. E se o desamparo não for o problema, mas sim a solução? E se essa fraqueza toda for, na verdade, o ponto central de tudo? Pois é exatamente nesse ponto que toda a nossa compreensão sobre o que é orar vira de ponta cabeça. A revelação principal é simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. A verdadeira oração é o próprio desamparo. Mas vamos definir isso direito. Desamparo não é só fraqueza, não. É a gente admitir com total honestidade que precisa de resgate. É o reconhecimento de que sozinhos a gente não consegue fazer nada. É dependência total. Olha, essa frase reformula tudo. Orar não é a gente tentando forçar a porta do céu. Pelo contrário, orar é a gente finalmente ouvir a batida suave de Jesus na porta do nosso próprio coração. É aquele convite de Apocalipse 3:20 se tornando real, sabe? Essa imagem aqui ilustra isso perfeitamente. O desamparo é a chave que abre a porta por dentro. Quando a gente admite que não consegue resolver tudo, abre o espaço para ele entrar e cuidar do que é mais profundo em nós. E claro, esse jeito novo de entender a oração acaba criando um contraste bem claro entre dois tipos muito diferentes de orar. De um lado, tem a tal da oração bonita. Aquela performance cheia de palavras difíceis para impressionar quem está ouvindo. Do outro lado, tem a oração sincera. Aquele clamor que vem lá do fundo da alma, mesmo que seja todo atrapalhado, desconexo, é a honestidade pura contra a aparência. A conclusão da partilha foi certeira. Uma oração toda elaborada pode até impressionar as pessoas aqui na Terra, mas é a oração quebrada, a oração que nasce do desamparo, que realmente move o coração de Deus e faz o céu inteiro celebrar. E é assim que a gente chega no pensamento final que transforma tudo. E se esse sentimento, o desamparo que a gente tenta evitar a todo custo, for na verdade um presente? A conversa levou todo mundo a essa conclusão poderosa. O desamparo não é uma maldição,
mas sim uma das maiores dádivas que se pode receber. É o único estado em que a gente realmente se abre para receber a força que vem de Deus. É como o apóstolo Paulo disse, pois quando sou fraco é que sou forte. Então fica aqui essa pergunta, essa provocação para a gente carregar com a gente. E se a maior fraqueza for, na verdade, a maior força na hora de orar? Mas olha, essa reflexão toda não é só para a gente entender, é para a gente viver. O desafio agora é levar essa verdade para a prática. Que tal começar um diário da amizade verdadeira? A proposta é essa. Convide hoje mesmo 1 ou 2 amigos, leiam as escrituras juntos e simplesmente permitam que a honestidade de vocês abra a porta para que Jesus fale no meio dessa partilha.